Bom Bom dia! dia! Você conhece alguém que é honesto, trabalhador, ajuda os outros, tem bom coração, mas simplesmente a vida não anda? E o contrário também acontece. Pessoas desonestas prosperam, crescem, enriquecem e parecem vencer. E isso gera uma pergunta muito difícil. Será que Deus recompensa os maus e esquece dos bons? Ou será que existe algo que confundimos entre ser uma boa pessoa e fazer escolhas sábias? Nós vamos aprender nesse episódio. Roda a vinheta, produção. Seja bem-vindo ao Café com Nós. Prepare o seu café, abra a sua mente e venha conversar com a gente. Com os apresentadores Daiane Miller e o Wadson Martins. Ser uma pessoa boa garante uma boa vida? É isso que muitas pessoas crescem acreditando. Faça o bem, seja honesto, trabalhe duro e você terá uma boa vida. Mas a vida mostra algo totalmente diferente. Porque existem pessoas boas endividadas, pessoas com relacionamentos destruídos, pessoas com um emocional totalmente abalados e pessoas fracassando repetidamente. Existe uma referência bíblica que eu acho que todo mundo conhece. Jesus nunca prometeu ausência de dificuldade. No livro de João, capítulo 16, verso 33, diz: No mundo tereis aflições. Isso é uma afirmação clara e é possível a gente observar que é verdade. Todo mundo passa por algum problema. E isso quer dizer que tanto pessoas boas quanto pessoas más vão passar por essas aflições. Mas uma coisa que não é clara no nosso meio é que a bondade não substitui sabedoria, maturidade emocional, responsabilidade, discernimento. Ser bom é uma virtude, não uma estratégia para lidar com a vida ou para vencer os desafios da vida. Daiane, então você está querendo dizer que eu posso ser bom, mas que para vencer na vida eu tenho que usar estratégias ruins ou de más intenções? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que existem coisas na vida que precisam de maturidade, conhecimento, sabedoria. Não é simplesmente agir de mal intenção, né? Ser uma Sim. pessoa má. Não é isso. É que ser bom é uma virtude. A gente pode ser bom, mas a vida precisa ser refletida, precisa ser pensada. Eu não posso só simplesmente seguir aquela musiquinha e deixar a vida me levar. Então, no próximo bloco agora, na prática, nós vamos entender onde as pessoas boas fracassam. Um grande exemplo das áreas que as pessoas fracassam, o primeiro de todos é as finanças. E por que elas fracassam? A pessoa ela é generosa, ela ajuda todo mundo, ela não sabe dizer não, ela empresta dinheiro para qualquer um. E o que que acontece? A pessoa quebra. O segundo exemplo é no relacionamento. Muitas das vezes a pessoa ela é amorosa, a pessoa ela perdoa tudo, ela tolera abusos. Isso acaba fazendo com que ela permaneça num relacionamento destrutivo. Uma outra área seria no trabalho. A Uhum. pessoa ela é esforçada, a pessoa ela faz de tudo, mas uma das áreas principais ela não aprende comunicação, ela não aprende liderança. Vem uma outra pessoa, às vezes com menos competência do que ela, né? Vamos dizer assim, porque ela faz de tudo, se esforça e avança na frente dela. Isso nos traz a ideia de que o fracasso nem sempre ele vem por causa da maldade, mas às vezes é pela ausência de sabedoria. Se você reparar, existem mais pessoas boas do que pessoas ruins, mas, né, que são criminosas, que enganam todo mundo. Existe muito mais pessoas boas, mas parece que a vida dessas pessoas boas não avança. Por quê? Porque elas não contêm a sabedoria, elas não buscam discernimento. E você pode reparar que as pessoas que são maus, geralmente ela possui uma sagacidade em montar estratégias para fazer aquilo que é mal. As pessoas boas também têm a mesma capacidade e inteligência para fazer coisas boas para gerar frutos bons, mas não usa. Acha que só o fato de ser bom é o suficiente. E a gente está entendendo que não é. Em Provérbios, capítulo 4, verso 7, diz que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possui, adquire o conhecimento. Olha que interessante. Não diz para adquirir bondade, diz para adquirir sabedoria, porque ela é a coisa principal. E com isso nós vamos passar para o novo bloco
do episódio de hoje, que é a pergunta que incomoda. Deus protege quem não se protege? Essa pergunta às vezes pode te gerar um desconforto, mas vale a pena refletir. Por quê? Se uma pessoa ela ignora os sinais, ela toma umas decisões impulsivas, ela repete erros, ela não aprende. Deus deve anular as consequências dela? De forma alguma. Um exemplo que está até mesmo na Bíblia. Sansão, ele era escolhido por Deus, ele era ungido, ele era forte, ele era chamado, mas o que aconteceu com ele? Ele ignorou alguns limites. E qual foi o resultado? Ele perdeu tudo. Mas não foi por falta de propósito, foi por falta de sabedoria. Ele achava que ele era forte, que a hora que ele quisesse invocar a força dele, nada iria o impedi-lo, né? Ele Uhum. achava que, não, eu tenho toda a força, a hora que eu quiser eu consigo. Mas com isso, ele sempre era tentado a revelar a força dele, as coisas, Uhum. e ele não teve sabedoria, né, para lidar com isso. E foi Lidar com o dom, né, que o sim, Senhor deu a ele. com isso o resultado que aconteceu, ele perdeu tudo. E um outro exemplo que a gente vê na Bíblia também, Salomão. Salomão é um homem que possuiu muitas riquezas, um homem que tinha tudo praticamente aos seus pés. Ele tinha inteligência, favor divino e, inclusive, a sabedoria. Mas você pode observar que as suas próprias escolhas o fez se afastar de Deus. Por quê? Ele tinha sabedoria, tinha, mas ele tomou decisões erradas, né? Quer dizer, ele usou a sabedoria dele, mas ele usou para algo errado. Decidiu se afastar de Deus. E qual foi o resultado? Foi simplesmente a divisão da casa de Israel. Então, um aprendizado poderoso sobre isso é que muitas pessoas não fracassam porque são más. Fracassam porque acreditam que boas intenções substituem boas decisões. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E com isso, nós vamos para o próximo bloco, que é o princípio bíblico de hoje, que está em Oséias, capítulo 4, verso 6. A Bíblia, ela ensina sobre 3 pilares importantíssimos. O primeiro pilar é o caráter, o segundo, sabedoria e o terceiro, fidelidade. Sem essas coisas, não tem como nós sermos pessoas decentes, pessoas boas. Mas somente essas coisas também não adianta. Eu preciso ter um direcionamento, uma sabedoria, um discernimento sobre aquilo que eu estou lidando, né? Seja um problema na vida ou algum momento, alguma circunstância. Deus, ele não procura apenas pessoas boas. Deus quer pessoas transformadas. E nós conseguimos enxergar isso no livro de Oséias. Vamos ler. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deus deixou bem claro: o meu povo está perecendo, está sendo destruído porque falta conhecimento. Não é porque tem excesso de maldade ou más intenções. Existe falta de discernimento das coisas. É isso, nós vemos que talvez a pergunta não seja por que as pessoas fracassam. Talvez a pergunta seja o que eu tenho que aprender para sustentar aquilo que eu ainda estou pedindo a Deus. E a resposta dessas perguntas, dessa reflexão, pode mudar totalmente o rumo da sua vida. Você vai ter um direcionamento, você vai começar a enxergar, a refletir as coisas com outros olhos. Porque o que geralmente acontece, a pessoa ela está orando, está fazendo uma pergunta para Deus, mas e ela está assim, mas eu não estou sendo atendido, não estou tendo resposta. Uhum. Mas será que falta você aprender alguma coisa? Você buscar por si mesmo, né? Você tem acesso no nosso mundo físico de hoje, um conhecimento que seja em finanças, um conhecimento mais a fundo no relacionamento, né? Você já procurou estudar sobre relacionamento? Às vezes a pessoa está sofrendo um relacionamento, mas ela não quer entender a outra pessoa, não quer entender o parceiro, ela não quer entender os padrões emocionais, e ela está buscando de Deus, está orando, mas ela também tem que fazer alguma coisa, tem que buscar o que está ao seu alcance, né? O alcance dela. Nossa, é exatamente isso. Não adianta você pedir para ter 1 milhão na sua conta se você não tem a capacidade de administrar esse milhão. A mesma coisa, né? Com os relacionamentos, com o trabalho. Às vezes você quer uma promoção,
mas nem faculdade você está pensando em fazer. Então, uma coisa não liga com a outra. Você precisa fazer a sua parte. Se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que também precisa tomar melhores decisões e esteja com a gente todo sábado ao meio-dia. Até o próximo café. Até!